As negociações entre os Estados Unidos e a Rússia sobre a questão da guerra na Ucrânia foram retomadas e há sinais de que estamos entrando novamente em um ciclo de negociações. Amanhã, 23 de julho, em Manila, no Fórum dos Ministros das Relações Exteriores dos países da ASEAN, o chefe do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, se encontrará com o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio. Estas são as primeiras negociações presenciais entre os dois ministros desde setembro do ano passado. O tema, segundo Lavrov, será a Ucrânia e os acordos de Anchorage. Marco Rubio confirmou o encontro e explicou por que Washington não rompe os contatos com Moscou. Ele disse que Rússia e Estados Unidos, como as maiores potências nucleares, não podem abandonar o diálogo. Ao mesmo tempo, a Bloomberg, citando 3 fontes próximas ao Kremlin, informou que Vladimir Putin endureceu as exigências territoriais em relação à Ucrânia. Ele não concorda mais em devolver à Ucrânia nenhum pedaço de terra ocupada. Exige todo o Donbass. O Donbass, assim como as áreas ocupadas das regiões de Sumy e Kharkiv, ele pretende manter para si como uma zona tampão. E só voltará às negociações depois de ocupar completamente toda a região de Donetsk. Aliás, o Ministério da Defesa da Federação Russa prometeu a ele fazer isso até o final deste ano. E na véspera, o presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, expôs publicamente mais um canal de comunicação. Em Baku, de 12 a 14 de junho, em julho, houve uma reunião fechada entre ex-altos funcionários da Rússia e da Alemanha, onde discutiram como acabar com a guerra sem o conhecimento do próprio Azerbaijão. E é aí que tudo fica ainda mais interessante. Enfim, vamos discutir tudo isso juntos. Meu nome é Alexei Petty. Vamos debater esses temas juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal. Estamos chegando à marca de 300 mil inscritos, por isso, ficarei muito grato pela sua inscrição, em especial. Então, o chefe do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, anunciou pessoalmente hoje que realizará negociações com Marco Rubio na quinta-feira, 23 de julho, em Manila, durante o Fórum dos Chefes das Relações Exteriores da ASEAN. Engraçado que agora os russos estão tentando novamente se apegar aos acordos de Anchorage, que, como vocês lembram, na verdade nem existiram. Literalmente ontem, a Bloomberg escreveu que a Rússia considera que os acordos de Anchorage perderam sua validade por causa do endurecimento da posição dos Estados Unidos em relação à Ucrânia. No Kremlin, disseram novamente que foi no Alasca. Os líderes dos Estados Unidos e da Rússia, Donald Trump e Vladimir Putin, supostamente chegaram a acordos que previam pressão sobre a Ucrânia, com o objetivo de abrir mão da região de Donetsk em troca da devolução à Rússia de partes das regiões de Sumy e Kharkiv. Mas lembro que Marco Rubio veio antes, seguido por Sergei Lavrov, e depois disso, até mesmo o próprio Vladimir Putin reconheceu publicamente em junho que, na verdade, nenhum acordo foi alcançado em Anchorage. Não existia nenhum espírito de Anchorage. Trump e Putin não chegaram a nenhum acordo lá. Reforço mais uma vez, foi o próprio Putin quem disse isso. Ele afirmou que de fato não houve nenhum acordo, nada disso aconteceu. Mas passou um mês, os russos selvagens esqueceram tudo isso. E aí vem Lavrov. Hoje Lavrov aparece com isso. Aspas. Partimos do princípio de que, pelo menos até agora, nossos colegas americanos não recusaram suas próprias propostas feitas em Anchorage, que foram anunciadas e que agora já são bem conhecidas por todos. Ou seja, os russos, com a maior cara de pau, dizem de novo: escutem, em Anchorage houve alguns acordos, agora voltamos a eles. Não nos recusaram completamente. Mais uma vez, um mês atrás. O mesmo Lavrov, Putin, diz, bem, não houve acordos, passa um mês. Lavrov diz, bem, não rejeitaram acordos que na verdade nem existiam. E ainda Lavrov informou que pretende perguntar a Marco Rubio sobre as previsões de Donald Trump de que a resolução na Ucrânia está mais próxima do que antes. Quanto às previsões do presidente Trump sobre a proximidade de uma solução, bem, amanhã vou perguntar ao Marco Rubio. Ainda mais porque ele também comentou os resultados de Anchorage de forma bastante ambígua. Assim se apresenta a posição americana nesse contexto. Marco Rubio confirmou o encontro e explicou a lógica de Washington. Segundo ele, Rússia e Estados Unidos, como as maiores potências nucleares, não podem recusar o diálogo e, por isso, sim, vão negociar. Ele afirmou que, aconteça o que acontecer, os Estados Unidos devem manter relações com o governo russo.
A formulação do Departamento de Estado dos Estados Unidos basicamente se resume ao fato de que não conversar com Moscou é irracional e os Estados Unidos continuam abertos e pretendem fazê-lo novamente. Contribuir de forma construtiva para o fim da guerra. Aqui vale ressaltar que Washington afirma diretamente que não pretende romper os contatos com Moscou, apesar da guerra e da falta de progresso. Essa é a posição com que teremos que lidar daqui para frente. Afinal, sempre foi assim. Mesmo com os russos selvagens, infelizmente, é preciso dialogar para ao menos entender o que esses bárbaros planejam e pensam. Isso é meio que uma pesquisa. É preciso entender o que essa criatura realmente é. Por isso, sim, o diálogo com eles continua. Bem, já está claro que as negociações podem seguir um novo caminho, e agora o Kremlin está aumentando as apostas novamente. O que está acontecendo agora é um sinal claro de que os russos viram uma nova oportunidade de ganhar tempo novamente, supostamente conduzindo negociações. Vou explicar o que quero dizer. A Bloomberg, citando 3 fontes próximas ao Kremlin, apresentou a nova posição de negociação de Vladimir Putin, e ela acabou sendo mais rígida do que a anterior. O que, no geral, é uma tática clássica dos russos nas negociações, escalada para depois desescalar. O que a Bloomberg escreveu? Primeiro, a Rússia não pretende mais devolver à Ucrânia nenhum dos territórios ocupados em qualquer acordo para encerrar a guerra. Antes, Moscou afirmava que a Ucrânia deveria abrir mão do Donbass em troca da devolução das áreas ocupadas das regiões de Sumy e Kharkiv. Os russos, lembro, chamavam isso de espírito de Anchorage, mas em Washington negavam a existência de tais acordos. Agora o Kremlin abandonou completamente esse esquema e, de forma cínica, afirma que a culpa é dos americanos, porque teriam violado algum acordo que, lembro, nem sequer existiu no Alasca. Segundo, as áreas ocupadas das regiões de Sumy e Kharkiv, a Rússia pretende manter sob seu controle como uma zona de amortecimento. Agora Putin diz que jamais devolverá esses territórios, mesmo conquistando o Donbass. Isso leva ao terceiro e mais importante ponto. Vladimir Putin continua tentando conquistar todo o Donbass e acredita que as negociações só podem ser retomadas depois que esse objetivo for alcançado. Ou seja, Moscou está disposta a falar sobre paz apenas depois de tomar toda a região de Donetsk. Embora seja difícil para mim imaginar negociações com os russos, que ainda controlam partes das regiões de Sumy e Kharkiv. Quarto, sobre os prazos. Uma das fontes da Bloomberg contou que o Ministério da Defesa da Federação Russa mais uma vez garantiu a declaração de Plyushchev a Vladimir Putin que o exército russo facilmente tomará o controle total da parte restante da região de Donetsk, literalmente até o final deste ano. Ao mesmo tempo, uma fonte ligada ao próprio Ministério da Defesa da Rússia disse à agência que muitos militares consideram esse prazo irrealista e apontam meados de 2027 como uma data mais provável. Ou seja, Vladimir Putin mais uma vez recebeu prazos para a conquista que nunca se tornarão realidade. Por que Vladimir Putin ficou mais rigoroso? E aí a Bloomberg aponta 2 razões. A primeira, no Kremlin, consideram rompidos os acordos informais alcançados na cúpula em Anchorage em agosto de 2025. Aqui é preciso destacar uma ideia muito importante. Os russos sempre conduzem as negociações desse jeito, ou seja, eles mesmos inventaram alguns acordos. Eles passaram quase um ano insistindo nesses acordos, depois admitiram que eles não existiam. Agora dizem, eles existiram, mas foram violados pelos americanos. É o mesmo que Vladimir Putin fez ao justificar a guerra em grande escala contra a Ucrânia, alegando que, em algum momento, o Ocidente prometeu verbalmente aos russos não expandir a OTAN para o leste. Ninguém prometeu isso nem houve acordo assim, mas os russos alegam que existiu, foi violado e usam isso como justificativa para iniciar uma guerra em grande escala. É o mesmo caso aqui. Vladimir Putin já admitiu há muito tempo que não houve nenhum acordo em Anchorage, mas isso não importa. Ele precisa de um pretexto. Ele fala, bem, sim, não houve acordos, mas foram os americanos que os quebraram. Por isso tenho motivo para recusar qualquer posição de negociação. E o segundo motivo é a decisão de Donald Trump de apoiar o projeto de lei sobre a introdução de tarifas de até 100% em relação aos 5 maiores compradores de petróleo russo. Parece que Vladimir Putin está se vingando de Trump por uma lei de sanções que nem foi aprovada. Além disso, a agência destaca separadamente o contexto de que, supostamente, Putin endureceu sua posição em meio ao aumento dos ataques ucranianos no interior da Rússia, inclusive na Moscou suja. Mas nada disso deve nos enganar.
Antes de cada nova rodada de negociações, o Kremlin aumenta as apostas, endurece ao máximo as condições para criar margem de negociação. Essa é uma tática clássica de negociação dos russos. Vamos lembrar o que Vladimir Putin exigia no início da guerra em grande escala. E o que ele exigia já em 2023, o que ele exigia há um ano e o que ele exige hoje. Se você observar essa sequência, verá que a posição não está ficando mais rígida, mas sim gradualmente cedendo. Lembro que nos primeiros dias da invasão em grande escala, aquele careca desajeitado estava esparramado na cadeira dizendo: "Exército ucraniano, vamos conversar, porque alguns terroristas começaram a guerra." Sim, ainda vamos tomar Kiev em 3 dias e acabar com o exército ucraniano, fazer a desnazificação. Toda essa retórica vocês lembram. A que ponto Putin chegou hoje? Está criando zonas de amortecimento porque a Rússia está pegando fogo. Mas como vocês entendem, se as negociações entre Lavrov e Rubio em Manila são a parte pública, então também existe uma parte secreta dessas negociações. Na véspera, Peskov não declarou à toa que o Kremlin está pronto para negociar com a Europa. E foi aí que o presidente do Azerbaijão revelou os detalhes. Ilham Aliyev, em um briefing com o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, contou que em Baku, no período de 12 a 14 de julho, ocorreu uma reunião fechada de ex-altos funcionários da Rússia e da Alemanha, dedicada a encontrar soluções para encerrar a guerra na Ucrânia. Depois, Aliyev afirmou: "Nosso território foi usado para esse encontro sem nosso conhecimento. Não posso comentar os detalhes, pois não estávamos presentes nessa reunião. No entanto, os dados dos voos me permitem afirmar que a reunião secreta em Baku realmente aconteceu. Se essa reunião teve como objetivo contribuir para o fim da guerra entre a Rússia e a Ucrânia, só podemos saudar isso." E então, após as reportagens na imprensa, Aliyev instruiu o Serviço Estatal de Fronteiras do Azerbaijão a realizar uma verificação separada. O chanceler Merz afirmou que não sabe nada sobre esse encontro. Quem exatamente estava lá? Do lado russo, a delegação foi chefiada por Viktor Zubkov. Esse é o ex-primeiro-ministro da Rússia e atual presidente do Conselho de Administração da Gazprom. Com ele chegaram a Baku Valery Fadeev. Ele é o presidente do Conselho junto ao presidente da Rússia, sobre o desenvolvimento da sociedade civil e direitos humanos. E Alexei Gromyko. Ele é o diretor do Instituto da Europa da Academia Russa de Ciências. Do lado alemão estava Ronald Pafalo. Ele é o ex-chefe do gabinete do chanceler federal da Alemanha. E Matthias Platzek. Ele é o ex-primeiro-ministro do estado de Brandemburgo. Meu Deus, mal consegui pronunciar. E isso não é um caso isolado. Acontece que Zubkov, desde 2024, realiza regularmente reuniões fechadas com ex-autoridades alemãs. Os contatos acontecem através do antigo Fórum Diálogo de São Petersburgo, que foi oficialmente encerrado após o início da guerra em grande escala dos russos selvagens contra a Ucrânia. Mas aqui é importante separar as reuniões de negócios das negociações pela via política para encerrar a guerra. Esse é um ponto importante. E enquanto Moscou constrói pontes em Manila e Baku, ela também prepara uma facada nas costas. E isso é mais uma confirmação do porquê Marco Rubio, amanhã em Manila, de jeito nenhum deve confiar no cavalo russo Sergei Lavrov. O chefe do Centro de Combate à Desinformação do Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia, Andrei Kovalenko, informou que a Rússia está preparando uma provocação de falsa bandeira contra países da OTAN. Em particular, a Federação Russa pode usar drones disfarçados como drones ucranianos para atacar os países bálticos e realizar provocações no território da Polônia. O objetivo dessas operações é minar a confiança na Ucrânia entre os aliados, e a preparação e execução estão sob responsabilidade do GRU da Rússia. E isso, aliás, não é o primeiro aviso desse tipo. Lembro que, alguns dias antes, o ministro das Relações Exteriores da Polônia, Radosław Sikorski, durante uma visita aos Estados Unidos, também afirmou que a Rússia pode atacar um país membro da OTAN, ou simular um ataque em seu próprio território, e em ambos os casos usar especificamente drones ucranianos. Bem, para obter um pretexto para atacar os aliados ocidentais de Kiev, principalmente a Polônia. Sikorski apontou os fracassos da Rússia na frente ucraniana como motivo para esses planos. Além disso, agora cada vez mais se fala sobre rumores de mobilização na Rússia no outono e sobre o fato de que Putin está pronto para abrir uma segunda frente. Isso também são elementos de pressão sobre a Europa com o objetivo de forçar a Ucrânia a capitular por meio dos próprios europeus.
E agora, quando já reunimos todos os fatos, vamos analisar juntos como toda essa história das negociações vai impactar a Ucrânia e o que o Kremlin está planejando. Primeiro, não há flexibilização da posição de Putin, apesar das manchetes sobre negociações. A posição ficou mais rígida. Antes, pelo menos, se discutia alguma troca de territórios, agora Moscou não cede nada e ainda acrescenta as exigências zonas de amortecimento nas regiões de Sumy e Kharkiv. As condições para voltar à mesa de negociações são a captura prévia de toda a região de Donetsk. Ou seja, o Kremlin não está propondo negociações, mas sim uma capitulação de fato, mas não tire conclusões precipitadas. Segundo, os prazos que o Ministério da Defesa da Rússia prometeu a Vladimir Putin para a captura de todo o Donbass, os próprios militares consideram irreais. E em vez do final de 2026, mencionam o ano de 2027. E isso significa que Moscou não consegue cumprir sozinha as condições para as negociações. E toda essa estrutura se transforma em uma maneira de ganhar tempo. De novo, Putin afirma: sem conquistar Donbass, não haverá negociações. Mas os próprios militares dele dizem: olha, até o final do ano com certeza não vamos conquistar. Ou seja, nos próximos 6 meses não haverá nenhuma conquista. E ao mesmo tempo, Lavrov tenta negociar com Rubio, tipo, estamos prontos para o diálogo. Terceiro, ativação de todos os canais ao mesmo tempo. Lavrov com Rubio, Zubkov com alemães via Baku e declaração de Peskov sobre diálogo com a Europa. Tudo em meio ao que ocorre na Rússia. Lembro o contexto. Refinarias em chamas e crise de combustível. Depósitos da Wildberries queimados em 4 regiões. Bancos russos já projetam alta da taxa básica por conta da inflação gerada pela crise de combustível. O capital está saindo lentamente da Rússia e Trump apoia um projeto de lei sobre tarifas de 100% contra compradores de petróleo russo. Ou seja, Moscou está buscando diálogo não por força, mas sim sob pressão. Quarto, e para nós o mais perigoso. Enquanto todos esses gestos de negociação estão acontecendo, o GRU da Federação Russa está preparando provocações sob a bandeira ucraniana contra países da OTAN. O esquema é óbvio. Na mesa de negociações, fingem alguma postura construtiva, mas com as mãos do GRU atacam os países bálticos e a Polônia, supostamente com drones ucranianos para nos colocar contra nossos aliados. Se tal provocação acontecer durante as negociações, ela pode prejudicar nosso apoio no Ocidente mais do que qualquer declaração. Ou seja, é uma tentativa de mostrar: vejam, nós, russos, sentamos à mesa de negociações, mas os ucranianos estão atacando a Europa com seus drones de propósito para sabotar essas negociações. Então, o que isso significa? Que eles não querem a paz. E, em quinto lugar, o encontro em Baku mostra que, além da diplomacia oficial, existe um canal paralelo funcionando através de ex-autoridades e da Gazprom. Através do canal fechado do Diálogo de São Petersburgo, e isso tudo vem acontecendo regularmente desde 2024, até Aliyev soube pelos dados dos voos e Merz chegou a negar publicamente envolvimento. Esse é o caso em que o futuro da Ucrânia pode ser discutido pelas costas dela por pessoas que, na verdade, ninguém sequer escolheu. Resultado: amanhã, 23 de julho, Lavrov e Rubio vão se sentar à mesa de negociações em Manila pela primeira vez em 10 meses e discutirão a Ucrânia. A posição de Moscou ficou mais rígida até esse momento. Nada de devolução de territórios, todo o Donbass, zonas tampão nas regiões de Sumy e Kharkiv. E as negociações só depois da completa tomada da região de Donetsk, o que até mesmo os militares deles não acreditam que vá terminar antes de 2027. Paralelamente, foi revelado o canal clandestino de Zubkov com alemães em Baku. Já o Conselho de Segurança Nacional e Defesa da Ucrânia alerta sobre provocações preparadas pela GRU sob bandeira ucraniana contra países da OTAN. A conclusão é simples: a Rússia negocia agora não por querer paz, mas por estar em situação ruim. Depósitos de petróleo estão pegando fogo, uma refinaria está pegando fogo, todos os armazéns estão sendo destruídos um após o outro e o capital está fugindo do país. E ainda por cima, talvez o Trump realmente imponha novas sanções. Ao mesmo tempo, a Rússia está preparando uma armadilha para nos colocar contra nossos aliados. Por isso, mais uma vez peço que sempre tratem essas negociações com o máximo de cautela. Aqui vou encerrar. Escreva sua opinião e suas conclusões nos comentários abaixo deste vídeo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar seu like. É isso por hoje. Cuidem-se. Até mais.